Bem-vindos a mais uma aula de redes de computadores. Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo Divisão em subredes, IPv4, classe B. Uma divisão em subredes se dá através da máscara de rede. Uma máscara de rede tem um padrão de 32 bits, que contém inicialmente, da esquerda para a direita, a posição onde se lê, uma sequência de uns, que determina o prefixo da rede, ou seja, a parte do endereço IP que identifica a rede. Depois dessa sequência de uns, uma sequência de zeros, que identifica as estações ou os equipamentos da rede, certo? Embora isso seja em bits, 32 bits, a gente utiliza a notação decimal ponto do endereço IP, que é aquela notação, por exemplo, o endereço 200.132.40.28. Isso é a notação decimal ponto, né, de um endereço IP de 32 bits. Legal, então nós temos máscaras de rede que são padrão para cada classe. Por exemplo, na classe A, a máscara de rede é padrão 255, ou seja, 8 bits uns, identificando o prefixo de rede. O primeiro octeto identifica a rede. Então, uma máscara de rede classe A vai ser 255.0.0.0. Os três últimos octetos, como estão em zero na máscara de rede, identificam as estações daquela rede. Numa classe, nós já estudamos, né, divisão de subredes classe C. Numa classe B, que nós vamos estudar hoje, né, a máscara padrão, sem divisão, seria 255.255, ou seja, uma sequência de 16 bits uns, que identificam a rede. E outra sequência de 16 bits, 0, 0, que identificam as estações ou os equipamentos que podem ser colocados naquela rede. Portanto, uma classe B tem uma máscara de rede padrão 255.255.0.0. Já a classe C, que a gente já estudou divisão em subredes, né, ela tem um padrão de 24 bits para identificar a rede. 24 bits com o número 1 sucessivamente, ou seja, 255, 255, 2550. Então, os três primeiros octetos identificam a rede e apenas o último octeto identifica as estações que podem ser colocadas nessa rede, ou a faixa de endereços destinada a equipamentos de rede desta rede. Muito bem, então, como a gente estava dizendo, uma classe A, 8 bits identificando a rede, primeiro octeto, e depois 24 bits para identificar os hosts. Né? A máscara dessa classe A em binário seria 8 uns, 8 zeros, 8 zeros e 8 zeros. Né? Na notação ponto decimal, a máscara padrão de uma rede classe A é 255.0.0.0. Certo? O que nos interessa, que nós vamos estudar hoje, classe B. Qual é o padrão de uma classe B sem divisão em subredes? Né? 8 bits, identificando os primeiros 8 bits identificando rede, o segundo conjunto de 8 bits, ou segundo octeto, identificando rede, né? Depois os dois últimos octetos identificando os endereços para a gente colocar equipamentos nessa rede, ok?
Então, a máscara padrão de uma classe B em binário seria 8 uns, 8 zeros e 8 zeros. Na notação decimal ponto, 255.255.0.0. Tranquilo? Classe C. Primeiro octeto identifica a rede, segundo octeto identifica a rede, terceiro octeto identifica a rede, quarto octeto identifica os equipamentos, os hosts de rede. Máscara padrão da classe C, 255.255.2550. Ok? Bom, exemplo de um endereço classe B. Esse endereço classe B, ele já me diz uma coisa. Ó. No padrão, esses dois primeiros octetos identificam a rede e esses dois últimos o equipamento da rede. Então, neste endereço IP classe B, certo? Eu posso identificar que esse ou essa é o equipamento 33.44 ou a máquina 33.44 da rede 185.22. Ok? Tranquilo. Isso quer dizer que uma empresa que tenha recebido um endereço classe B pode dividir esse endereço em várias sub-redes. A forma de dividir é exatamente a mesma da classe C. A diferença está apenas na máscara padrão, que possui 16 bits para identificar os equipamentos de rede, e não só 8, como na classe C. Ok? Então, voltando lá ao nosso exemplo do nosso endereço de uma classe C, 185.22, identifica a rede, então estamos na rede 185.22, e o equipamento dessa rede é o 33.44. Agora nós vamos trabalhar sub-redes, divisão em sub-redes na classe B. Sem divisão em sub-redes, eu poderia colocar todos os equipamentos de ponto 0.1 até ponto 255.254, identificando equipamentos e todos eles na mesma rede, ou seja, todos eles se comunicando entre si, né? Caso a parte física, o cabeamento da rede esteja correto. Ok? Muito bem. Então, qual é a intenção? A gente pegar esse exemplo de rede 185.22, quando eu uso 185.22.0.0, eu estou me referindo a esse endereço, né, que identifica a rede. Dá para se dizer que é o nome da rede. A rede 185.22.0.0 é a mesma coisa que o endereço 185.22.0.0 é a mesma coisa que eu me referi à rede 185.22. Se chama nome da rede ou rede, ok? Então, eu não posso colocar nenhum equipamento com os dois zeros aqui. Ó. Não posso colocar nenhum equipamento de rede com o endereço onde toda a parte que identifica os equipamentos estejam em zero, que são, no nosso caso, da classe B, os dois últimos octetos. Então, nós vamos dividir a rede 185.22.0.0 ou a rede 185.22 em 8 redes distintas, cada uma com 1/8 dos endereços disponíveis, certo? Como que eu faço isso? Eu vou reduzir o número de bits usado para identificar as máquinas. De 2 na 16, porque aqui, 8 e 8 são 16 bits, né? Para identificar equipamentos, certo? Esses 16 bits, cada um pode variar entre 0 e 1, né? Que é a base 2 do binário, só tem 2 possibilidades, mas são 2 possibilidades elevadas à combinação com 16 bits, certo? Então, sem a divisão de sub-redes, eu teria 65.536 endereços na rede 185.22. Como eu vou dividi-la? Reduzindo
o número de bits utilizado para identificar as máquinas de 16 para 13, né? Olha, 2 na 13 é 8.192, então cada subrede vai ter 8.192 endereços, ok? 1/8, se eu pegasse 65.536 e dividir por 8, vai dar 8.192. Quando eu reduzo o número, né, de bits usado para identificar as máquinas, de 2 na 16 para 2 na 13, eu estou dizendo, dos 32 bits que eu tenho aqui, não mais 16 vão estar com 0, apenas 13. Então, os 3 primeiros desse conjunto de 8 zeros aqui passam a ser 1s. Então, quando eu diminuo o número de bits usado para identificar as máquinas, eu estou aumentando o número de bits para identificar a rede. Porque uma máscara de rede obrigatoriamente é uma sequência sucessiva de 1s, seguida de uma sequência de zeros. Ok? Muito bem. A máscara de rede passa a ser 255, 255, 2240 para todas as máquinas de todas as subredes. Já vamos ver. Né? Lembrem que a máscara de rede, antes da classe B, era 255, 25500, certo? Por quê? 8 1s dá 255, identificação de rede. 8 1s dá 255, identificação de rede, de uma classe B. 8 zeros dá 0 e 8 zeros dá 0. Mas como eu diminuí de 16 para 13 o número de zeros que identifica os equipamentos, em azul, eu só tenho 13 bits para identificar os equipamentos. Né? E esses 3 bits, né, que foram diminuídos aqui do número de zero para identificar equipamentos, eu posso também verificar que eu aumentei o número de 1s, ou seja, eu aumentei o número de bits que identifica as redes. Então, esses 3 bits 1s aqui na máscara de rede, né, vão representar na notação decimal ponto, em vez de 255, 255, 00, 255, 255, 2240. Por que 224? Porque é o que esse conjunto de 8 bits representa em decimal. A ver, 1 não soma, 2 não soma, 4 não soma, 8 não soma, 16 não soma, 32 soma, 32 soma, 64 soma, 32 mais 64, 96, mais 128, 224. Ok? Então, a máscara de rede que divide a minha subrede, 18522, em 8 subredes, é a máscara 255, 255, 2240, e tem que ser usada em todos os equipamentos de todas as 8 subredes. Ou seja, para a divisão funcionar, a máscara de rede em todos os equipamentos de todas as 8 subredes vai ser a mesma, 255, 255, 2240. Certo? Aqui só aquele lembrete. Ao reduzirmos o número de bits usado para identificar as máquinas na máscara de rede, de 16, 2 na 16, 65.536 endereços, teria, né, sem a divisão, para 13, 2 na 13, 8.192 endereços em cada subrede, certo? Em cada uma das 8 subredes. Estamos aumentando o número de bits que identifica a rede de 2 na 16 para 2 na 19, certo? Por quê? 19 bits 1s, 13 bits zeros, fecha os 32 bits. Bom, como isso funciona? Vamos lá.
No momento que eu fiz isso, e eu coloquei aqui, ó, os 3 bits colocados para identificar a máscara ou retirados da identificação dos equipamentos, tanto faz, pelo lado que eu olho, esses 3 bits, eles podem variar, só tem 8 possibilidades de variação deles. 000, a primeira, 001, a segunda possibilidade, 010, que é 2, a terceira possibilidade, 011, que é 3, a quarta possibilidade, 100, que é 4, a quinta possibilidade, 101, que é 5, a sexta possibilidade, e 111, certo? Eu pulei algum aí, vamos de novo. 000, a primeira possibilidade, 001, a segunda, 010, a terceira, 011, a quarta possibilidade, 100, a quinta possibilidade, 101, a sexta possibilidade, 110, a sétima possibilidade e 111, a oitava possibilidade. Por isso que a gente vê a combinação em 3 bits, né? Quantas combinações eu posso ter em 3 bits, ou em quantos bits eu quiser, no nosso caso 3 bits, é a base 2, porque pode ser 0 ou 1, 2 possibilidades, elevado à terceira potência, porque são 3 bits, dá 8, certo? Portanto, ao aplicarmos essa nova máscara de subrede em todos os endereços da rede 185.22.0.0, estamos dividindo-a em subredes, em 8 subredes, ok? Tranquilo. Aí me sobram 13 bits para endereços, né, de identificação de equipamentos. 13 bits, gente, vamos lá no mesmo raciocínio, eu tenho 2 possibilidades em cada bit, a base 2 do binário, elevado a 13 bits, eu tenho 8.192 possibilidades de combinações de endereços em cada subrede. Mas que cada subrede é essa? Vamos indo. Todos os equipamentos que tiverem no seu endereço IPv4, não da máscara, do equipamento, os 3 primeiros bits do terceiro octeto, esses 3 primeiros bits aqui, ó, que na máscara estão dizendo que esses 3 primeiros bits identificam rede também, junto com esses aqui, né? Então, todos os equipamentos que tiveram em seu IPv4 os 3 primeiros bits do terceiro octeto com a combinação 000 pertencem à primeira subrede. Isso quer dizer o quê? Que todos os equipamentos que tiverem um endereço, no seu endereço 000 aqui, ó, nesta mesma posição da máscara, eles pertencem à primeira subrede. Portanto, a primeira subrede inicia em 000, tudo zero, que em decimal seria 185.22, tudo zero, certo? Esses 2 negritos aqui representam em decimal o que representa o primeiro conjunto e o segundo conjunto. 00. Então, a primeira subrede vai iniciar em 185.22.00 e vai terminar em 000. Para estar na primeira subrede, tem que ser 000. Esses 3 primeiros com tudo 1, que em decimal significa 185.22.31.255. Ah, professor, por que o 31.255? Tá, vamos fazer a conta. 1 mais 2, 3, mais 4, 7, mais 8, 15, mais 16, 31. 31. Ponto.
8 uns consecutivos é 255. E tem um segredinho quando eu tenho uns consecutivos assim, que eu vou dizer para vocês. Agora, né? Eu posso somar tudo, 1, 2, mais 4, mais 8, mais 16, mais 32, mais 64, mais 128, fazer toda a conta que vai dar 255. Mas eu posso, quando não tem nenhum zero no meio, fazer o seguinte, ó, é 1, 2, 4, vale 1, vale 2, vale 4, vale 8, vale 16, 32, 64, 128. Se esse vale 128, a soma de todos esses vale 127, um a menos. Então, 128 mais 127, 255. Ah, e se eu tiver aqui, no caso dos 5 bits, a mesma coisa, gente. 1, 2, 4, 8, 16. 16 mais 15, 31. Então, a primeira subrede começa em 185.22.00 e termina em 185.22.31.255. Ou seja, todos os equipamentos que tiverem entre esse intervalo 185.22.00 e 185.22.31.255 se comunicam entre si porque eles estão na mesma subrede. A ideia de dividir em subredes é parte da tua rede não se comunicar com as outras partes da tua rede. Ou seja, a primeira subrede não vai se comunicar com nenhuma outra máquina ou equipamento que tiver um endereço fora dessa faixa 185.22.00, 185.22.31.255, ou seja, não vai se comunicar com nenhuma outra das 7 subredes, né, que esta divisão acarreta. Tranquilo? Muito bem. Nesse mesmo raciocínio, vamos lá, todos os equipamentos que tiverem seu IPv4, os 3 primeiros bits do terceiro octeto com a combinação 001, esses 3 aqui no endereço das máquinas da rede, quando começarem com 001, pertencem à segunda subrede. Ou seja, a segunda subrede inicia em 001.000, né? Aí 5 zeros mais, e tudo zero no segundo octeto. Isso é o quê? 1, 2, 4, 8, 16, 32. Então, a primeira subrede começa em 85.22.32, terceiro octeto, 0, quarto octeto, e termina em 001, tudo 1 no primeiro octeto e tudo 1 no segundo octeto. Olha, quanto vale tudo 1 no primeiro octeto? Vamos lá, 1, 2, 4, 8, 16, 32. 32 mais 31, 63. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 128 mais 127 no quarto octeto, 255. Então, todos os equipamentos que estiverem entre 185.22.32.0 e 185.22.63.255, ou melhor, que forem maior, que o endereço for maior que 185.22.32.0 e menor que 185.22.63.255, está na segunda subrede. Não se comunica com nenhum equipamento da faixa da primeira subrede, tampouco vai se comunicar com todos os equipamentos das 6 subredes que a gente vai definir ou entender, né, as faixas daqui para frente. Vamos lá. Seguindo o mesmo raciocínio, eu fiz 000, 001, 000 é 0, 001 é 1, agora 010, que é 2, né? Em decimal, só uma relação. Todos os equipamentos que tiverem em seu IPv4 os 3 primeiros bits do terceiro octeto com a combinação 010, ou seja, 2, na sequência, né?
0 em decimal, 1 em decimal, 2 em decimal, vai pertencer à terceira subrede. 0 pertence à primeira, tudo 0. 001, que é 1, pertence à segunda, e 010, que é 2, pertence à terceira subrede. Certo? Então, portanto, a terceira subrede inicia em 010, 0000000, ponto 8 zeros, que em decimal seria o que, gente? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64. Então, 185, 22, 64.0, porque aqui é tudo zero, é o nome da terceira subrede, ou seja, o primeiro endereço dela, onde ela inicia, né? E termina em 010111111111111, que em decimal vai ser o quê? Gente, vamos lá. 1, 2, 4, 8, 16. 16 mais 15, 31. Ok? 64. Desculpa, 32 eu não somo. 64 eu somo. 64 mais 31, 95. Certo? De novo. 1, 2, 4, 8, 16. 16 mais 15, 31. Esse conjunto aqui, ó, até o 16 soma 31. O 32 aqui eu não somo. O 64 eu somo. 64 mais 31, 95. Então, todos os equipamentos que tiverem seus endereços IPs entre maiores que 185.22.64.0 e menores que 185.22.95.255 estão na terceira subrede. E aí, gente, como já vai, acredito que já vai clareando a lógica, eu já posso botar uma outra informação aqui que eu não botei antes, para não confundir. O primeiro endereço de cada subrede, o endereço que ele inicia, 185.22.64.0, é o nome da subrede. Então, essa aqui é a subrede 185.22.64. 0. Eu não posso usar isso em nenhum equipamento, porque isso é o nome da terceira subrede. Ok? E o último endereço de qualquer subrede é o endereço de broadcast daquela subrede. Lembram das aulas passadas? O endereço de broadcast é o endereço que eu mando uma mensagem para o endereço de broadcast, todas as máquinas daquela rede ou subrede recebem essa mensagem, ou seja, é um endereço coringa, né? É para todas. Então, 185.22.95.255, que é o último endereço da terceira subrede, é o broadcast da terceira subrede. Então, aqui eu tenho o nome da terceira subrede, 185.22.64.0, que eu não posso usar em nenhum equipamento, que é o nome da terceira subrede, né? E o broadcast da terceira subrede, 185.22.95.255, que eu não posso usar em nenhum equipamento, porque esse é o endereço que eu utilizo para quando eu quiser mandar mensagem para todas as máquinas desta subrede, ok? Ou de qualquer rede. O último endereço é sempre o broadcast e o primeiro é sempre o nome da rede. No nosso caso, nós estamos conversando sobre a terceira subrede da nossa divisão da rede 185.22 em 8 subredes, ok? Muito bem, vamos lá. Todos os equipamentos que tiverem seu IPv4, os 3 primeiros bits do terceiro octeto, com a combinação 0, 1, 1, ou seja, 3, em binário, pertencem à quarta subrede. Então, aqueles equipamentos, né, que tiverem um endereço IP maior do que especificado pela combinação de 0, 1, 1, né, tudo 0,
né? E 0, 1, 1, tudo 1 nos dois últimos octetos, eles pertencem à quarta subrede. Portanto, a quarta subrede inicia em 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5 zeros mais e 8 zeros no quarto octeto. Tá, mas quanto é 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0? Ó, 1, 2, 4, 8, 16 não soma, 32 soma, 64 soma. 32 mais 64, 96. Aqui tudo 0, 0. Então, o primeiro endereço da quarta subrede é 185.22.96.0. Portanto, ele é o nome da quarta subrede. Eu não posso colocar equipamento nele. Eu vou começar a colocar equipamentos na quarta subrede a partir do 185.22.96.1. Posso colocar o primeiro equipamento de rede, 2, o segundo, 3, o terceiro. Até quanto? Até que fique 011, quarta subrede, tudo 1, 5 uns, ou seja, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 64 mais 63, 127, e tudo 1 aqui a gente já sabe que é 255. Então, se o equipamento tiver entre 185.22.96.0 e 185.22.127.255, ele se comunica com todos os outros equipamentos que tiverem nesta faixa de endereços e não se comunica com nenhum outro equipamento que não estiver nessa faixa de endereços. Certo? As subredes é uma forma de isolar, de dividir mesmo como se fossem redes diferentes. Portanto, quem tiver endereço IP no seu equipamento maior que 185.22.96.0 e menor que 185.22.127.255, pertence à quarta subrede, só vai se comunicar com equipamentos pertencentes à quarta subrede, outros equipamentos pertencentes à quarta subrede, não vai se comunicar com nenhum equipamento nem da primeira, nem da segunda, nem da terceira, nem da quinta, nem da sexta, nem da sétima, nem da oitava subrede. Ok? Muito bem. Né? Seguindo essa mesma lógica, podemos preencher completamente a tabela abaixo que mostra o número subrede, primeiro IP, último IP e broadcast de cada uma das 8 subredes. Então vamos lá, gente. A gente já viu lá que a primeira subrede, nesta lógica, vamos lá na primeira subrede, né? Aqui é o 000, ela começa em quê? Em 85.22.00, então esse é o nome da rede, termina em 85.22.31.255. Vamos lá conferir, começa em 185.22.000, nome da subrede, certo? Bom, essa é a primeira subrede, o nome da subrede é 185.22.0.0. O primeiro IP que eu posso utilizar em equipamento é 185.22.01 e posso usar o 2, o 3, até quanto? Até o último IP que eu posso usar em equipamento, que é 182.22.31, ó, tá variando de 32, certo? Em 32, 31, vocês vão ver, não, professor, tá variando de 31, não é de 1 a 31, é de 0 a 31. Então, se eu contar o 0, também dá 32, certo? Ó, tá variando de 32 em 32 no segundo, aqui no terceiro octeto, né? E o broadcast é 185.22.31.255. Legal. Nós fizemos as combinações ali, né, dos binários em cada octeto, o que tinha que ser. A segunda subrede, os primeiros 3 lá do endereço IP, ou seja, os primeiros 3 aqui, né, daqueles 3 bits que deixaram de ser 0 e passaram a ser 1 na máscara de rede lá, os 3 bits juntos aqui, né, no começo e tudo 0, determinaram então que
Se eles forem 0, 0, 1, né? Isso dá no terceiro octeto, a segunda subrede, 001, dá 32. Ok? Tranquilo. Porque se eles forem 0, 0, 1, vai ter 5 zeros para frente. Então ele vai ser o sexto, né? Então vai ser 1, 2, 4, 8, 16, 32. Então a segunda subrede começa em 85, 22, 32, 0. Né? O primeiro IP dela é 185, 22, 32, 1. O último IP dela é 185, 22, 63, 254. E o broadcast dela é 185, 22, 63, 255. Certo? Tranquilo. Nós vimos a terceira, começava em 85, 22, 64, 0. Ó, variando aqui de 32 a 32. Terminava o primeiro IP, 185, 22, 64, 1, ó, variando de 32 em 32. O último IP era 185, 22, 95, 254, 63 para 95, variou em 32 também. E o endereço de broadcast 185, 22, 95, 255, 63, 95, variou em 32 também. Ok? Nós chegamos a ver a quarta subrede, sim. O primeiro endereço ou o nome da subrede era 185, 22, 96, 0, 64 para 96, 32. Né? Essa é a quarta subrede. O primeiro IP 185, 22, 96, 1, 64 para 96, 32. Né? O último IP 185, 22, 95, 254. Foi o da terceira, 185, 22, 127, 254 da quarta. Da terceira para a quarta, 127 menos 95, 32. Não é coincidência. Certo? Legal. E aí, a último que nós calculamos, que nós vimos, foi o limite da rede 4 de endereço, que é o último endereço, que é 185, 22, 127, 255, de novo, variando de 95 para 127. Por que eu estou chamando a atenção disso? Variando em 32. Porque, de verdade, eu achei aqui, gente, ó, eu fiz a conversão para explicar melhor para vocês como se acha, né, o primeiro endereço de da primeira subrede, da segunda, o primeiro e último, né, da primeira, da segunda, da terceira e da quarta, e eu não tinha necessidade de fazer tudo isso. Se eu souber o da primeira e da segunda, eu sei a variação. Se eu sei a variação, eu sei as outras. É uma forma muito mais rápida. Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês isso. Olha aqui. A primeira subrede começa em 0, certo? 185, 22, 0. Vamos dizer que eu só preciso ver a primeira e a segunda, certo? Quando eu tenho essas duas aqui, ó, imaginem que eu tenho essas duas aqui, tudo vazio aqui para baixo. Eu vou fazer todos aqueles cálculos de novo para saber a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava. Não, eu só faço as duas primeiras. As duas primeiras eu vou completar essa tabela aqui, ó, essas duas primeiras linhas. Aí eu vou colocar primeira subrede, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, óbvio, né? Depois eu vou pegar aqui, ó, 185, 22, 00, 185, 22, 01, 185, 22, 31, 254, 185, 22, 31, 255. 185, 22, 32, 0, 185, 22, 32, 1, 185, 22, 63, 254, 185, 22, 63, 255. Eu posso pegar por coluna, qualquer coluna, 185, 22, 00, foi para 185, 22, 32, 0. Ó, variou 32 aqui. Aqui permaneceu igual. Então, 0, 32. Qual vai ser a próxima? 185, 22, 64. 32 mais 32. 0. Qual vai ser a próxima? 185, 22, 96, 0. 32 a variação.
A próxima, 185, 22, 128. 128 menos 96, 32. 96 mais 32, 128, 0. Ok? 96 mais 32, 128. E eu vou mantendo os endereços com tudo que eles têm e vou trocando só a variação que eu identifiquei. 0,32 mais 32, 64, mais 32, 96, mais 32, 128, mais 32, 160, mais 32, 192, mais 32, 224. O resto permanece 185, 22 e 0. Ok? O primeiro IP, 185, 22, 01, 185, 22, 32, 1, 0, 32. Aí eu só troco 64. 32 mais 32, 64. 64 mais 32, 96. 96 mais 32, 128. 128 mais 32, 160. 160 mais 32, 192. 192 mais 32, 224. A mesma coisa aqui, gente, ó. É 254 o último IP sempre, porque os broadcasts sempre terminam em 255, neste caso, nesta divisão. Então, eu fiz o primeiro, 185, 22, 31, 254. Fiz o segundo, 185, 22, 63, 254. Observei que 185, 22 e 254 não variam, ó. Só varia 31 para 63. Varia quanto? Quanto é 63 menos 31? 32. 31 mais 32, 63. 63 mais 32, 95. E assim sucessivamente. Ok? E o broadcast, a mesma coisa, gente. Não variou aqui. Nem aqui. Todos estão variando de 32. Então, eu não preciso nem agora. Fiz dos 3 aqui para vocês entenderem o raciocínio, mas não preciso nem agora calcular a variação. A variação daqui vai ser a mesma daqui, que vai ser a mesma daqui, que vai ser a mesma daqui. Vai ser sempre 32. Neste caso, aqui no terceiro octeto. Então, 31 mais 63, 31 mais 32, 63, 95, 120, assim sucessivamente. Vai somando 32. Ok? Então, esta lógica me permite preencher completamente a tabela abaixo, que mostra o número de subrede, primeiro IP, último IP e broadcast de cada uma das 8 subredes. Porque eu sabendo tudo isso, eu tranquilamente consigo administrar todas as 8 subredes. Eu sei que quem está na primeira subrede, nessa faixa aqui, ó, não vai se comunicar com nenhuma máquina, nem dessa, nem dessa, nem dessa, nem dessa, nem dessa, nem dessa, nem dessa subrede. Certo? É como se eu isolasse as 8 subredes da rede 185.22. Como não? Eu isolo elas. Eu divido para isolar cada uma delas, porque cada uma delas não se comuniquem com nenhuma outra. Outra forma de representar é usando o sistema chamado CIDR, Classless Interdomain Routing, roteamento sem classes entre domínios, que é só uma forma de dizer como é que a tua máscara subrede, certo? Consiste em adicionar um sinal de divisão, uma barra, seguido do número de bits 1 da máscara de rede. Logo, a máscara de subrede de nossa rede C255.255.2240 poderia ser representada por 185.22.00, que é a nossa rede, barra 19. Por que 19? 8, mais 8, 16, mais os 3 que passaram a identificar a rede, 19. Ou seja, eu tenho uma sequência de 19 bits identificando a rede, barra 19. Essa sequência de 19 bits identificando a rede, né? Eu nunca vou botar numa placa de rede isso aqui, ó. Não cabe, essa anotação não funciona lá. Né? O que eu vou botar? 255, 255, 224. Mas, professor, se vier só assim, ó, como é que eu vou achar os 224? É simples. 19 bits, os primeiros 8, tudo 1 dá 255. O segundo conjunto de 8 dá 255. Aí eu pego um conjunto de 8 que tem os 3 primeiros bits, 1 e o resto tudo 0, eu vou achar 224. Certo? Eu vou somar 128, que é o mais da esquerda, mais 64,
que é o segundo, mais 32. Isso vai dar 224. Ok? Ou 185.22.3.252/19. Certo? Por quê, gente? Porque qualquer endereço IP de máquina que eu botar uma barra atrás e 19, eu estou dizendo a este endereço acompanha 19 bits uns para representar a identificação de rede, o prefixo de rede, como a gente chama, e se é 19, não é múltiplo de 16, tem divisão de sub-redes. Não é múltiplo de 8, como 16, que seria o padrão, tem divisão de sub-rede. Então, se eu invadir um octeto aqui com 3, 8, 16 mais 3, 19, eu já sei que a invasão é de 3, que 2 na 3 é 8, portanto, essa divisão dá 8 sub-redes. E que se eu invadir 3 aqui dos 16 que identificavam a máquina, só sobrou 13 para identificar essa máquina. Se sobrou 13 para identificar a máquina, 2 na 13, eu vou achar lá os 8.192, que é o número de endereços em cada sub-rede. Portanto, gente, fica esse exercício aqui, divida a rede 131.131.0.0 em 4 sub-redes, informando os dados, número, sub-rede, primeiro IP, último IP e broadcast na tabela a seguir. Ok? Fica esse exercício. Desculpa, eu levantei um pouquinho a voz porque começou um barulho aqui em casa, mas esse exercício fica para vocês realizarem, certo? Vai aqui já a tabela para dividir a rede 131.131.0.0 em 4 sub-redes, preenchendo os dados que faltam na tabela exemplo. Sub-rede 1, sub-rede 2, sub-rede 3, sub-rede 4, qual é o nome de cada sub-rede, ou seja, o primeiro endereço de cada uma delas, qual era o primeiro IP que eu posso usar no equipamento, ou seja, o segundo endereço de cada uma delas, qual é o último IP que eu posso usar no equipamento, ou seja, o penúltimo endereço de cada uma delas, e qual é o broadcast de cada uma das 4 sub-redes, ou seja, o último endereço de cada uma delas. Tranquilo? Esta atividade eu vou criar ali no Siga e vou dar aí um espaço de uma semana para vocês completarem essa tabela, ok? E isso vai ajudar na avaliação da disciplina. Então, gente, muito obrigado pela atenção, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.